Bom dia a todos. Este é o domingo, este é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos, regozijemo-nos. Que a graça, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Pois bem, nós vamos orar a Deus, agradecendo esse dia, este momento que nós estamos juntos e estudaremos parte do livro de Oséias, dando continuidade à nossa escola dominical. Pai Celestial, nós te damos graças por essa manhã, por esse dia que o Senhor fez. Rogamos a tua bênção sobre cada irmão, cada irmã, sobre as famílias, ó Deus, que neste momento estão em suas casas, ó Deus, e nós aproveitamos esse momento, ó Deus, para aprendermos do Senhor, do teu reino, das tuas coisas. Pedimos que o teu Santo Espírito nos ilumine, nos capacite a compreensão, para que possamos crescer, ó Deus. Pedimos que o Senhor, ó Deus, trabalhe em nós, trabalhe em nossa sociedade, em nosso povo, em nosso país, ó Deus. De maneira que muito em breve, ó Deus, estaremos reunidos, ó Deus, nos templos, ó Deus. Neste momento somos e estamos impedidos, ó Deus, de estarmos no templo. Mas algo maravilhoso acontece, porque mesmo em distância ou à distância, ó Deus, uns dos outros, a comunhão com o Senhor é contínua e a comunhão entre irmãos também. Obrigado por esse dia, obrigado por essa manhã e obrigado pelo aprendizado que o Senhor nos dará. É em nome de Cristo que nós oramos, agradecidos. Amém. Irmãos, nós vamos dar continuidade ao livro de Oséias e para isso eu peço que vocês abram sua Bíblia no livro de Oséias, capítulo 4, e nós daremos continuidade do versículo 4 até o versículo de número 17. Oséias 4, de 4 a 17. Vamos lá? Todos abriram? Oséias 4, de 4 a 17. Diz assim a palavra do Senhor: Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Por isso, tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Quanto mais esses se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade dele têm desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento e lhe darei o pago das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira e a sua vara lhe dá resposta, porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Sacrificam sobre o cimo dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, dos choupos e dos terebintos, porque é boa a sua sombra. Por isso, vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque os homens mesmo se retiram com as meretrizes e com as prostitutas cultuais sacrificam, pois o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Ainda que tu, ó Israel, queres prostituir-te, contudo não se faça culpado, Judá. Nem venhas a Gilgal e não subais
a Bet-Aven. Nem jureis dizendo, vive o Senhor, como vaca rebelde se rebelou Israel. Será que o Senhor o apacenta como a um cordeiro em vasta campo? Efraim está entregue aos ídolos. É deixá-lo. Pois bem, nós vamos dar continuidade ao estudo. Eu gostaria de conversar com vocês, meus irmãos, a respeito de uma nação rendida à apostasia religiosa. Uma nação rendida à apostasia religiosa. Essa é a situação de Israel. Israel estava no atoleiro moral, porque primeiro a nação desprezou o conhecimento de Deus, rompendo a sua aliança com o Senhor e indo atrás de outros deuses. Essa era a situação de Israel. A apostasia de Israel tornou-se notória. Sendo assim, a decadência espiritual é uma realidade irremediável. Eu quero destacar alguns pontos para a nossa reflexão nessa manhã. E nessa reflexão nós vamos trabalhar um ponto que será as causas da apostasia. Nós vamos conversar a respeito das causas da apostasia, ok? Sendo assim, Israel estava, como já foi dito, no atoleiro moral, porque primeiro a nação desprezou o conhecimento de Deus. Irmãos, quando nós desprezamos o conhecimento de Deus, é notório o nosso sofrimento. Deus tem o melhor para nós, e o melhor está na sua palavra, está nas escrituras sagradas, naquilo que ele se revelou, naquilo que ele permitiu revelar-se, nas orientações que ele dá para os homens. Portanto, quando nós desprezamos o conhecimento, quando a gente acha que sabe tudo, quando a gente quer viver uma vida do nosso jeito e não do jeito que Deus quer, isso nos causa sofrimento. A apostasia acontece quando a liderança rejeita o conhecimento de Deus. Nós veremos aqui as causas da apostasia. Primeiramente, a causa da apostasia, eu quero iniciar com... saiu as três primeiras causas, mas tudo bem. Nós não vamos perder esse slide, vamos dar continuidade. A primeira causa é a apostasia acontece quando a liderança rejeita o conhecimento de Deus. Sendo assim, está ligado diretamente à liderança, diretamente ao profeta, ao sacerdote, que deram exemplos vergonhosos, ok? Eram ébrios, bebiam, pessoas chegadas à bebida, mas descontroladamente, ok? Eram sensuais, rejeitavam a Deus e as suas reivindicações eram amantes da formalidade nos atos de culto e vazios na espiritualidade. O papel do profeta e sacerdote era de ensinar o povo a cultuar a Deus, a seguir a lei de Deus e dar a este povo o conhecimento da verdade. Mas eles mesmos abandonaram a palavra. Como poderiam ensinar o povo a verdade se eles mesmos não buscavam mais a verdade, não estudavam mais a palavra, não viviam mais a palavra? Os líderes espirituais sonegaram ao povo o pão da verdade para dar-lhe a palha das heresias. Muito triste isso. Mudaram a verdade de Deus em mentira, e por isso Deus os privou por um tempo de sua vocação sacerdotal. Se nós trouxermos isso para os dias de hoje, essa liderança, sacerdote, profetas, estaria ligado a nós hoje como pastores, presbíteros, diáconos, pessoas que foram eleitas, ok, para dirigir a igreja, e talvez até mesmo a pessoas que foram nomeadas como professoras de escola dominical, superintendência. Está falando da liderança da igreja. Está falando de pessoas que devem e que deveriam de buscar a Deus, buscar a sua lei, a sua palavra, a compreensão para ensinar o povo. Todavia, essas pessoas
rejeitaram este conhecimento. O tópico B, a apostasia acontece quando o crescimento da religiosidade significa o aprofundamento do pecado. Pois bem, aparentemente tudo estava indo bem com a religiosidade em Israel. O número de sacerdotes aumentava. O número de pessoas que iam ao templo cresciam. O número de ofertas pelo pecado era abundante. O povo corria aos templos de Betel, Gilgal e Berseba, mas quanto mais se aprofundava da sua religiosidade heterodoxa, tanto mais se distanciavam de Deus e tanto mais pecavam contra Deus. Não podemos confundir, amados, grandes ajuntamentos com verdadeira espiritualidade. Não podemos confundir religiosidade com piedade. Quanto mais cresce o ensino falso, mais o povo se distancia de Deus e mais peca contra o próprio Deus. Ok? Então, o crescimento, muitas vezes nós olhamos, por que a nossa igreja é enxuta, por que a nossa igreja não cresce, por que outras igrejas crescem, ficamos preocupados, questionando a respeito disso, mas nós precisamos entender que não é uma questão de quantidade, mas é uma questão de ensinamento, de ensinar aquele povo verdadeiramente a palavra de Deus. Porque eles vão plantar aquilo que eles estão recebendo. E o que eles vão colher? Quem planta a palavra de Deus vai recolher as bênçãos de Deus. Mas quem planta algo parecido com a palavra de Deus, algo genérico da palavra de Deus, vai colher o quê? Terceiro tópico, letra C. A apostasia acontece quando a liderança perde o temor de Deus e tira o proveito do pecado ao invés de repreendê-lo. Né? Então alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade dele. Tem desejo ardente. Quanto mais o povo cometia pecado, mais sacrifícios pelo pecado trazia ao altar e mais benefícios financeiros os sacerdotes obtinham com essa prática. Em vez de confrontar o pecado, os sacerdotes se alimentavam do pecado do povo. Isso me parece algo muito comum nos dias de hoje, né? Eu não quero entrar em detalhes, mas a gente vê que essa situação que nós estamos vivendo e a grande maioria das igrejas, as grandes denominações históricas de origem protestante, de origem pentecostais, estão ali preocupados com o povo, estão pedindo para que o povo fique em suas casas, estão preparando materiais para ensinar, para edificar, para fortalecer o povo, mas existe aqueles que não aceitam, aqueles que querem que o povo vá até a localidade ali, dizendo que isso é um ato de fé. Mas o meu questionamento é um ato de fé ou é porque ao entrar ali serão depositadas as ofertas? Então não é um ato de fé, seria um ato financeiro, uma preocupação financeira. Ok? Não vou entrar em detalhes dando nome de pessoas ou denominações, mas eu gostaria de que você pensasse nisso. Um servo de Deus, um líder de Deus, ele quer proteger as suas ovelhas, ele quer apacentar as suas ovelhas e deixá-las no aprisco seguras. Ok? Se tivermos que sair de nossas casas para visitar alguém doente, iremos. E correremos até o risco de ficarmos enfermos e chegarmos até um óbito. E estar com Cristo é louco. Agora, o que nós não podemos é negligenciar e nós não podemos tampouco nos aproveitarmos das ovelhas. Então a apostasia acontece quando a liderança perde o temor de Deus e tira proveito do pecado ao invés de repreender. Vamos lá? A letra D diz que
A apostasia acontece quando o povo perde a lucidez por se entregar à sensualidade e à bebedeira. Versículo 11 do capítulo 4. Pois bem, a sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. A bebedeira e a sensualidade caminham de mãos dadas. As farras regadas à bebida terminam em promiscuidade moral. A sensualidade atrai o vinho conduz à sensualidade. O casamento entre o álcool e o sexo dá luz à ignorância. Esse brinde ao prazer resulta em falta de entendimento, e a falta de entendimento abre largas avenidas para a apostasia. O nosso país é um país acostumado a isso, né? Principalmente no período de carnaval. Muita bebida, muito sexo, né? Que atos carnais que desagradam a Deus. Então nós precisamos verificar isso. Isso já era um pecado que desagradava a Deus no passado, no tempo de Oséias. E este mesmo pecado nós, homens, pecadores, cometemos. Nós nos entregamos muitas vezes ao vinho e perdemos a lucidez. Nós nos entregamos muitas vezes à sensualidade, ok? À sexualidade, ao sexo de uma maneira impura, de uma maneira ilícita, né? De uma maneira carnal, sempre pensando em nós, mas nunca pensando no outro, e principalmente quando ele é fora do casamento. Um outro tópico que a letra E, a apostasia, ela acontece quando o povo substitui Deus pelos ídolos e o culto verdadeiro pelo misticismo. O meu povo consulta o seu pedaço de pau e a sua vara lhe dá resposta, porque o espírito de prostituição os engana e eles, prostituindo-se, abandonaram a Deus. Aqui o espírito de prostituição não é somente o sexo entre um homem e uma mulher, mas é no sentido de prostituir-se, de trocar a Deus por um outro suposto Deus, né? Não há Deus maior do que o nosso Deus. Então existem vários deuses com letra minúscula. Você pode até imaginar um Deus que lhe atenda os seus desejos, mas o Deus verdadeiro é o Deus das Escrituras, é o Deus que se revelou, é o Deus que soprou, é o Deus que inspirou homens santos a escrever as Escrituras Sagradas para que pudéssemos por ela nos direcionar. A cegueira e o espírito do erro passaram a dominá-lo. O povo acreditava nisso e julgava receber respostas dessas imagens inanimadas. Isso porque um espírito de prostituição o havia enganado. Precisamos saber que por trás dos ídolos estão os demônios. A corrupção do culto levou Israel ao abandono de Deus. Por se render ao misticismo idolátrico, caiu nas teias das mais gnósticas apostasia. Pois bem, é isso que o povo de Deus vinha sofrendo no passado e vem sofrendo também nos dias de hoje. Muitas vezes, amados, nós encontramos pessoas que dizem assim, eu já fui crente. Pessoas que alegam ter sido crentes, pessoas que já pertenciam à tua igreja, pessoas que na mínima dificuldade abandonam a Deus. Por que isso? Porque não tiveram o conhecimento profundo da palavra de Deus. Não foram verdadeiramente, vamos dizer assim, selados pelo Espírito Santo. Gostaram da igreja, gostaram da convivência com os irmãos, foram ajudados, se envolveram na parte social da igreja, ficaram empolgados, mas verdadeiramente não foram convertidos e não foram selados pelo Espírito. A graça ela é irresistível. Uma vez que estamos nas mãos de Jesus, ninguém pode nos tirar das mãos de Jesus. Não fostes
vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós outros. Por isso a apostasia acontece quando o povo substitui Deus pelos ídolos. Se você vai à igreja, nesta manhã, em sua casa, assistindo-me, participando deste momento, o que você busca? Você busca a Deus? Você busca o reino dos céus? A sua justiça? E sabe, e tem a certeza pela fé que as demais coisas vos serão acrescentadas? Amém. Mas se você buscar qualquer outra coisa, onde Deus não estiver em primeiro lugar, você está cometendo um grande equívoco na sua vida. Pare e reflita. Pois bem, eu gostaria de ver um outro ponto que seria o ponto F. A apostasia acontece quando a religião não é mais um freio moral, mas um incentivo à sensualidade. Sacrificam sobre o cume dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, dos choupes e dos terebintos, porque é boa a sua sombra. Por isso vossas filhas se prostituem e vossas noras adulteram. Pois bem, a idolatria de Israel desembocou na imoralidade. O povo trocou Deus pelos ídolos e o culto verdadeiro pela sensualidade. Ele misturou o sagrado com o profano e o espiritual com o carnal. Ele se entregou à crença cananita e de que os deuses habitavam nos montes e de que ao sacrificar nos montes estavam mais perto dessas divindades. O culto que o povo prestava nesses outeiros não passava de orgia. Alimentavam, davam prazer à carne, mas não alimentavam o espírito. A cegueira era tanta que os israelitas entregavam as próprias filhas e noras como prostitutas cultuais. A religião deles não era mais um freio moral, mas um acelerador para se aprofundarem cada vez mais no pecado. Olha o povo de Deus, que situação o povo de Deus estava vivendo. Olha o risco que nós corremos quando nós nos afastamos de Deus. Ventos de doutrina sopram, que a gente pode louvar, adorar a Deus em casa. Podemos, como nessa situação que nós estamos vivendo agora, que para preservar a vida humana, nós abrimos mão, deixamos de ir à igreja para ficar em nossas casas, na preservação da vida humana, sim, no testemunho àqueles que estão dirigindo a nossa nação, o nosso estado, a nossa cidade. Mas não abrimos mão de Deus. Estamos reunidos por meio deste canal, buscando, louvando, adorando a Deus, estudando a sua palavra. Mas em dias normais, há muitos que pregam que não precisa ir à casa de Deus, que não precisa ir no templo, que você pode buscar a Deus em sua própria casa. Enganam os outros e enganam-se a si mesmo, porque perdem a comunhão entre irmãos e perdem a comunhão com Deus. E serão ovelhas fáceis para caírem nas garras de lobos. Serão devorados, serão feridos, serão machucados, perderão suas vidas. Para nós encerrarmos, o ponto G. A apostasia acontece quando o povo se rebela contra Deus e se entrega irremediavelmente aos ídolos. 16:17 diz assim: como vaca rebelde se rebelou Israel. Será como o Senhor o apacenta como um cordeiro em vasta campina? Efraim está entregue aos ídolos. É deixá-lo. O profeta Oséias usou alguns símiles para repensar essa teimosia de Israel em permanecer no pecado. Israel como a vaca rebelde, versículo 16, como uma pomba enganada, capítulo 7, versículo 11, e como um pão que não foi virado, capítulo 7, versículo 8. Israel quer ser apacentado como um cordeiro tenro, mas não age
mas age como uma vaca rebelde. Quer mimos de Deus, mas dá as costas para Deus. O comprometimento de Israel com a idolatria tornou-se tão profundo que não havia mais cura. Era uma situação irremediável. Efraim, símbolo de todo o reino do norte, por ser a mais populosa e a mais importante das 10 tribos, estava tão entregue aos ídolos que o arrependimento era impossível. Deus então os entregou a si mesmo. E isso nós encontramos lá também o apóstolo Paulo falando aos Romanos, capítulo 1, versículo 24, versículo 26 e versículo 28. O resultado foi o desterro, o cativeiro e a destruição da nação. Pois bem, nós vamos parando por aqui. Mas eu gostaria que você refletisse em tudo isso que aconteceu, mas não desanimasse. Não desanimasse. Porque em tudo isso, em todo esse caos, em toda essa tragédia, em todo esse abandono a Deus, em todas essas coisas, Deus continuou amando este povo. Deus continua amando o povo. Deus continua amando a nós, pecadores. E Deus ama pecadores. Ele abomina o pecado, é verdade. Mas Deus ama pecadores. A sua graça ainda está sendo manifestada. Estamos vivendo ainda no tempo da graça. O que nós precisamos é viver plenamente a palavra de Deus. O que nós precisamos é aplicar a palavra de Deus em nossas vidas e transmiti-la como boas novas, como salvação. Por mais que uma pessoa diga, não, a igreja de crente é isso, é aquilo, eu não quero saber de crente, crente dá mau testemunho. Lembre-se, o homem crente pode até dar mau testemunho, mas a sua palavra não dá mau testemunho. O Senhor Jesus não dá mau testemunho. Nunca deu, não dá e não dará. Deus tem os seus propósitos. Se você tem dado mau testemunho, se você tem buscado a Deus por interesse, se você tem ido à igreja por interesse, pare, pense, olhe para tudo isso que nós vimos. Jesus está disposto a perdoá-lo. Jesus está disposto a abraçá-lo. Jesus está disposto a amá-lo. Só há um pecado que não há perdão. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. Com exceção deste pecado, não importa o que você fez no passado, não importa o que você vem fazendo, o que importa é o que você vai fazer agora. A decisão que você tomará agora de se arrepender, de pedir perdão a Deus e de aplumar os seus passos na rocha que é Jesus. E pedir a Ele, Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, entre no meu coração. Senhor, faça morada no meu coração. Senhor, me faça um novo homem. Senhor, me faça andar nos teus caminhos. É o que você precisa fazer. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor de Deus te dê esse domingo, que seja um domingo maravilhoso na sua vida. Mesmo estando distantes, nós estamos juntos, porque fomos comprados, selados, redimidos pelo sangue de Jesus. Senhor, obrigado por essa escola dominical. Obrigado por essa parte do estudo do livro de Oséias, ó Deus. Semana que vem nós estaremos juntos novamente, dando continuidade a isso. Mas eu peço que o Senhor nos abençoe. Eu peço que o Senhor nos sustente. Eu peço que o Senhor perdoe os nossos pecados. Eu peço que o Senhor abençoe as famílias da nossa igreja, ó Deus. Que o Senhor abençoe o teu povo espalhado sobre a face da terra. Em nome de Cristo que eu oro agradecido. Amém.